Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui, para a gente estar dando continuidade às nossas aulinhas de geografia. Continuando o nosso tema, a gente está trabalhando as águas, né? Hoje, o tema da nossa aula são as águas continentais. O que seriam as águas continentais? As águas continentais são aquelas que são encontradas sobre os continentes, né? Não são as águas dos mares e nem dos oceanos. São todas as outras águas que a gente encontra aí na nossa hidrosfera. Que são, né, definição geográfica, né? As águas continentais são aquelas presentes na superfície da Terra. Do montante de água que existe no nosso planeta, uma pequena parcela dela está nas áreas continentais, ou seja, a menor parte de toda a água que existe no nosso planeta é aquela que nós temos acesso, é aquela que está nos continentes. Essas águas são distribuídas em rios, lagos e geleiras. As geleiras, né, que detêm a maior parcela das águas continentais. Os maiores montantes de águas doces estão nos polos e sobre as partes mais altas do planeta Terra congeladas. São mais consumidas, né, a água que o ser humano consome, a água que nós utilizamos nas nossas atividades diárias, são as águas continentais, que nós também chamamos de águas doces. Para entender o que é água continental, a gente sempre escuta o termo a bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica ou uma bacia de drenagem, né, pode aparecer nesses dois termos, mas é a mesma coisa, é a extensão da superfície de escoamento de um rio central e todos os seus afluentes. O que são afluentes? São aqueles rios que nascem a partir de um rio principal. Na imagem aí você pode ver aí que tem uma vertente de um relevo e um rio descendo segundo o movimento da gravidade. Esse é o rio principal e todos os outros meandros formados ali são os afluentes dele. Essa é a bacia hidrográfica representada da forma mais simples aí, para vocês poderem entender. Vocês podem ver aí o leito, a nascente do rio, todos os seus pequenos afluentes, né? E ele ali em destaque no centro. A cargo de curiosidade, né? As maiores bacias hidrográficas do mundo. A maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica, né? A bacia do Rio Amazonas, localizada aqui no território brasileiro. A segunda é a bacia do Congo, localizada no continente africano. A bacia do Mississippi, localizada nos Estados Unidos, e no Canadá. E a bacia do Rio Amarelo, localizada na China. Essas são as 4 maiores bacias hidrográficas do mundo. Falando de águas continentais, nem é impossível a gente não falar da principal representação das águas continentais, que são os rios, né? Aquilo onde a gente mais tem acesso às águas doces. Os rios são formados principalmente, mas não exclusivamente, né, pelas águas das chuvas, que ao caírem elas infiltram no solo e elas meio que recarregam o lençol freático. E esses, quando estão com um volume mais alto, o lençol freático, quando ele fica saturado, como a gente costuma dizer, aumenta de volume, ele chega até a superfície formando os rios, né? Rios muitas vezes também estão associados ao tipo de relevo. Os rios são mais facilmente encontrados em relevos mais planos, onde eles conseguem, né, se destacar ali na paisagem, por exemplo, da imagem que eu trouxe para vocês. Vocês podem ver um rio formado aí em uma área de relevo bem plano, né? Existem também rios que são formados a partir do derretimento da neve das altas montanhas, né? Mas majoritariamente os rios são formados a partir da chuva. O rio Amazonas, por exemplo, ele é formado a partir do derretimento da neve lá da Cordilheira dos Andes. O maior rio do mundo tem sua origem em uma das maiores cadeias de montanha localizadas aqui no nosso continente. Por quê? Por causa do derretimento dessa neve que recarrega as águas dos rios. Falando de rio, a gente tem que entender que existem tipos diferentes de rios. O rio perene, né, é o rio mais comum que existente. Aqui no território brasileiro, a maioria dos rios existentes no nosso território são rios perenes. O que são rios perenes? Rios perenes são rios que eles existem ao longo de todo o ano. São os rios que tecnicamente eles não acabam. Né? São rios cujas águas não secam, mesmo nos períodos de pouca precipitação, de pouca chuva. Esses rios são muito importantes em todo esse tipo de região. Toda a sociedade se organizou em todos os lugares do mundo nas proximidades das fontes de água, na proximidade dos rios, para ser utilizada tanto na agricultura quanto na dessedentação das pessoas. Então os rios perenes, esses rios que existem ao longo de todo o ano, eles sempre foram importantes para o desenvolvimento da sociedade.
E existem também os rios intermitentes, ou também podem aparecer na bibliografia, nas atividades, como rios temporários. Esses rios temporários, eles são rios que dependem dos momentos de chuva. São rios que só existem durante determinada época do ano, a época das chuvas. Aqui no território brasileiro, a gente só consegue encontrar, só se tem a notícia da existência de rios intermitentes na região nordeste do Brasil, que é uma região caracterizada, né, conhecida pelo clima seco, mas que durante um determinado período do ano, que é o chamado período das chuvas, tendem a surgir esses rios. Eu não consegui nenhuma imagem de um rio perene no Nordeste, mas eu consegui essa imagem aí. Você pode ver que é o mesmo lugar em épocas do ano diferentes. Tem a época do ano onde ela está cheia, né? Você pode ter toda a área tomada por águas e a ponte aí em destaque, e a época quando tem pouca chuva, que o rio está bem menor, tendendo a desaparecer ao longo do processo. Falando de águas continentais, a gente também tem que entender as águas subterrâneas, né, que são aquelas localizadas abaixo do solo. O principal representante disso são os aquíferos. Aquífero é uma formação geológica, uma formação que existe dentro da crosta terrestre. E ela tem a capacidade de armazenar água. A água da chuva cai sobre o solo e penetra o solo. E encontra determinadas áreas dentro da crosta onde ela consegue se armazenar. A parte de cima do solo é mais porosa, então a água passa, até que ela encontra uma parte do solo onde ela não consegue continuar descendo. Então ela vai se acumulando ali. A formação dos aquíferos está muito associada a isso. Esses reservatórios, eles abastecem muitos rios, poços artesianos também, a gente também conhece também os lençóis freáticos, e pode ser utilizado pelo homem como fonte de consumo quando ele consegue ter acesso a essa água. Falando de aquíferos, né, a gente sempre tem que trazer para o Brasil a nossa discussão. Nós temos no Brasil 2 dos maiores aquíferos do mundo, né? Que é o aquífero do Guarani, localizado mais ao sul do território brasileiro, que por muito tempo foi conhecido como o maior aquífero do mundo. Era o aquífero conhecido, né, que era o maior aquífero do mundo. Sendo que ele não pertence apenas ao território brasileiro. Ele não respeita fronteiras, né? Ele é um elemento natural. Ele também tem áreas no território do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Ou seja, a maior fonte de recursos hídricos, uma das maiores fontes de recursos hídricos do mundo está sendo dividida entre vários países. Porém, a maior parte desse aquífero está localizada no território brasileiro. Inclusive, algumas políticas públicas já tentaram a privatização dessa água aqui no território brasileiro. Alguns governos passados tentaram privatizar essa água para empresas privadas utilizarem ela, mas não conseguiram. E existe também aqui no território brasileiro o aquífero do Alter do Chão, localizado lá na região norte do Brasil, que é considerado hoje, depois de ter sido descoberto, né, uma das maiores reservas hídricas do mundo. É um dos maiores reservas de água doce que o planeta conhece. Está no território brasileiro. Ele tem mais de 86 mil quilômetros cúbicos de água armazenada. E existem também, galera, as geleiras, né? As geleiras, nós sabemos, a sua maioria está localizada nos polos da Terra, né, devido às altas latitudes, né? Sabemos que quanto maior a latitude, menor a temperatura, então as águas localizadas nessas áreas de altas latitudes, elas tendem a se congelar, e essa água é doce. Existem também águas congeladas no alto das grandes montanhas. A gente entende que a maior parcela da água doce conhecida pelo homem está localizada nas geleiras. Ou seja, é uma água doce que grande parte da população não tem acesso. A maior parte da população do planeta não tem acesso às geleiras, não se sabe como utilizar essas águas, como trazer. É um processo muito caro você ir a um polo e buscar água que não vai atender a necessidade de nem 1% da parcela de população de lugar nenhum. Falando agora sobre as águas continentais, nós temos que entender também como que elas são usadas, né? Sabemos que a parcela da água doce, né, a água que o ser humano usa no planeta Terra, é uma parcela muito pequena. 97% de toda a água do planeta é água salgada, está localizada nos mares e nos oceanos. E esses cerca de 3%, 2,5% de água que sobram são as águas doces, sendo que mais da metade está nas geleiras.
Menos de 1,5% da água doce do planeta está em fácil acesso para a população, para o consumo humano. E dessa água, grande parcela dela está contaminada. Isso é tema para uma próxima aula nossa aí sobre a contaminação da água. Sobre o uso da água, como a sociedade usa a água, já é de conhecimento que a maior parte, a maior parcela dessa água, ela está sendo utilizada diretamente na agricultura. Cerca de 70% de toda a água doce consumida no mundo, ela vai para a irrigação. Ou seja, os latifúndios monocultores de agroexportação são aqueles que mais utilizam a água que a gente tem para consumo. E o problema é que a utilização dessa água na agricultura, ela tende a poluir essa água, porque sabemos que grande parte da agricultura realizada hoje ainda nos países desenvolvidos e emergentes no mundo já é uma agricultura moderna. É uma agricultura que ela utiliza muitos produtos químicos, agrotóxicos, aditivos químicos que, ao entrarem em contato com a água, contaminam a água. E essa água contaminada, ela escoa pelo solo e tende a contaminar os aquíferos, tende a contaminar os rios, tende a contaminar os lençóis freáticos daquela região. Beleza? Continuando, se 70% da água doce é utilizada na agricultura, sobra uma parcela muito pequena. E dessa parcela pequena, cerca de 20-22% dessa água está sendo utilizada pelas indústrias, pelas fábricas, está sendo utilizada no segundo setor da economia. Faz com que sobre apenas cerca de 8 a 10% da água doce para o consumo residencial. As pessoas, de modo geral, têm acesso a muito pouca água. O consumo de água das residências, nas casas, em todo o mundo, representa menos de 10% do consumo da água doce no mundo. Beleza, galera? Essa foi a nossa aulinha aí sobre águas continentais. Conseguimos englobar onde ela se localiza, como ela se distribui. Acredito que tenha englobado bastante coisa aí, beleza? Um forte abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Valeu!